Hoje a gente está vivendo uma era, gente. Inclusive, eu tava vendo que o Brasil, ele lidera no mundo, se eu não me engano, como o país mais ansioso. Olha que bizarro. A gente vive a era da ansiedade, onde é normal tomar remédio para isso. Se tornou o novo normal. Mentes aceleradas. E eu já estive nesse lugar um dia. E eu vejo, por outro lado também, algumas mulheres que falam assim: nossa, Helena, eu queria ouvir o Espírito Santo como você ouve. Eu queria ter esse discernimento que você está começando a ter. Eu não consigo ainda, sabe? E sabe uma coisa que não dá match? Mente acelerada e ouvir a voz de Deus nunca vão dar match. Muitas vezes ainda você não consegue ouvir como testemunho interior, porque não é uma voz, gente. Não que você não possa, tá? Eu tenho amigas, inclusive, que já ouviram audivelmente. Eu nunca. Na verdade, é um testemunho interior. É como se fosse a minha própria voz falando comigo. E intimidade você vai entendendo quando é você e quando é Deus. É na busca e na intimidade. É um processo. Que não é sobre tempo, inclusive. É sobre entrega, tá? Mas Deus fala de várias formas. Deus fala através de pessoas. Deus fala através de episódios de podcast. Deus fala através de livros, cursos. Deus fala através de bichos, de pássaros, de uma planta, de uma borboleta, através de um arco-íris. Deus fala como Ele quer. Através de uma sarça ardente no deserto, através de uma mula, Deus fala como Ele quer. Porque Ele é Deus. Só que aí vem o ponto. Não tem como ouvir ou discernir se sua mente está acelerada e em tempestade, tempestuosa. É como se tivesse uma rádio. Sabe quando a gente está no carro? Hoje em dia a gente não ouve rádio mais quase, né? Meu marido ouve só para futebol, essas coisas. Eu não ouço nunca. Mas quando a gente vai ouvir uma rádio, a gente tem que sintonizar na frequência daquela rádio. Então, eu sintonizo aqui no meu carro com a frequência da emissão lá da emissora. E aí, eu faço essa conexão e eu consigo ouvir a rádio. Quando a gente liga para alguém, né? Hoje em dia também é raro, né? A gente usa o WhatsApp para tudo. Mas quando a gente liga para alguém, é a mesma coisa. A gente sintoniza, né? No telefone, no número da pessoa, na frequência daquele telefone, daquele número. Então, sintonizo, consigo falar. Com Deus é a mesma coisa, gente. Para a gente sintonizar, para falar e ouvir, principalmente, se a nossa mente está tempestuosa, ansiosa, nos tornamos surdas para aquilo que Deus quer falar. Então, muitas vezes você está aflita e você fica mais aflito do tipo, cara, parece que eu não estou ouvindo Deus. Eu abro a Bíblia igual um horóscopo, né? Ou eu vou para um culto, eu vou para missa e falo, Deus vai falar comigo e parece que não está falando nada. E aí você fica mais ansiosa, mais estressada, mais perdida. Sabe o que é o pior? E você sabe que o podcast aqui se tornou totalmente espiritual, né? Então eu vou te falar. O inimigo, ele sabe disso. Ele sabe que quando nós estamos na frequência da ansiedade, a gente não consegue sintonizar na frequência do Espírito Santo. Não é que ele não está falando, ele continua falando igual, mas você não consegue discernir e ouvir. Então o que ele faz? Coloca situações, circunstâncias para te manter no lugar de ansiedade. Talvez você esteja exatamente nesse lugar que você está assim, caraca, é isso que está acontecendo. Helena está falando comigo. Porque, gente, Deus, ele não desiste de você. Deixa eu falar muito claramente, Deus não desistiu de você. Ele teve que encontrar alguma forma para chegar a você e falar, filha, acorda, é isso aqui que está acontecendo. Não é que eu não estou falando com você, eu não estou conseguindo chegar. Então, aqui eu separei para você 3 pontos-chave de uma forma muito prática para te tirar desse lugar. Para que você volte a ouvir a voz de Deus, porque ela te dá a resposta para tudo que você precisa. Tá nesse lugar. Primeiro de tudo, detox de tudo que tem te dominado. O que te domina te governa. E você perde o controle. Isso é muito perigoso, é um lugar muito perigoso.
Principalmente, tá? Aqui eu botei celular, comida, trabalho, mas eu quero dizer 2 pontos principais que têm levado a maior parte das pessoas para esse lugar de desintonizar da rádio do Espírito Santo, né? Ir para o lado de muita ansiedade, estresse, que é rede social e trabalho. Falando de rede social, gente, é você fazer um detox mesmo. Eu não sei se você vai tirar o Instagram um tempo mesmo do seu celular. Ele é no trabalho com isso, você vai só postar e sair. Trabalho vai controlar de fato aquilo que precisa ser você e de fato o tempo que precisa realmente estar trabalhando. Então tudo aquilo que te leva para um lugar de acelerar, você precisa reduzir. Eu não sei o que você vai fazer. Eu só sei que é necessário para você entrar nesse lugar de mais descanso, que é outro ponto que eu vou falar aqui também, mas de mais calmaria, para conseguir silenciar a tempestade. É somente estar como se tivesse uma grande tempestade. E a rede social, vou te falar, é um dos principais que te leva para esse lugar. Não sei se o WhatsApp também, enfim, reduzir para trazer a calmaria que está a tempestade dentro da tua mente. E, gente, até falando de rede social, eu quero te falar algo, tá? Eu acho até que eu vou trazer isso aqui em outro episódio, mas eu senti te falar agora. Algo que o Espírito Santo me revelou sobre rede social e o perigo da rede social, é algo que até é falado por aí, mas que ele me lembrou, é que a rede social ela tem a grande capacidade de te dar grandes doses, shots de dopamina, assim como o trabalho também dá. Então, são os boosts ali de dopamina, que é o hormônio do prazer. Então, quando você está ganhando seguidores, ou quando você está vendo post, seja quando você está aprendendo algo rápido, instantâneo, uma receita, algo para os seus filhos, algo ali, drops de dopamina, que você vai recebendo ali na rede social, aquilo te vicia. Porque é uma dopamina barata e fácil de ser acessada. E sabe o que é o mais perigoso disso? A sua vida natural, offline, vai se tornando desinteressante. Porque ela não tem esses shots, esses drops de dopamina tão fáceis como tem dentro de uma rede social. É por isso que quando você começa a brincar com seus filhos no modo 1.0 e não no 2.0 igual tá dentro de um Instagram, você não consegue mais ficar ali, você sente que está perdendo tempo, você fica aflita, porque o seu corpo viciado em doses de shot rápidos de dopamina. E aí você fica assim, aflita e não sabe o que é. Às vezes até se questiona, nossa, eu não sou boa mãe. Não, é porque você está viciada em shots e drops de dopamina. Então, aí você vai estar com seu filho, mas quando você vê, você já está abrindo Instagram. Quando você vê, já está rolando feed. Quando você vê, já está ali fazendo as duas coisas ao mesmo tempo. Abrindo o WhatsApp, fazendo outras coisas para que você tenha esses drops de dopamina. Como que eu saio desse lugar? Matando de inanição o seu vício. Tira. Vai ser igual, gente, igual viciado mesmo. Você vai tirar, vai sentir falta, vai ter abstinência, vai querer abrir o Instagram. Isso vai ser assim uns 3 dias. Depois disso, você vai ver a maravilha que é você voltar para o ritmo da vida normal, offline. E não mais o ritmo da rede social, que te coloca nesse ritmo tão acelerado que a sua mente se torna tempestuosa também. Então, um dos grandes pontos aqui da primeira dica é detox de redes sociais. Do trabalho também, dentro do possível, tá? Mas eu tô dizendo principalmente em rede social. Segundo, siga o princípio do descanso. A gente esquece, gente, que o descanso é um princípio bíblico. Eu não preciso nem te dizer que princípios precisam ser... Gente, esses dias eu ouvi uma frase, que não é nova não, mas eu ouvi pela primeira vez, que é: o princípio que você quebra, te quebra. O princípio que você quebra, ele te quebra. Porque quando quebramos princípios, sofremos as consequências deles. Então, princípio de descanso é princípio. Descanso é princípio. Ele é necessário. E aí o que o mundo vai fazer você acreditar é que é fraqueza. Quando Deus está falando para você, é por isso que você está como você está. Você não tira férias, você não para, você não respira, você não contempla, você não desfruta. Óbvio que a conta ia chegar, filha. Uma hora ia chegar, a tua mente não ia aguentar, porque eu não criei a sua mente para comportar isso. Então, segundo princípio, descansar. Ou melhor, segunda dica prática que eu quero trazer aqui, descansar. E terceiro, lembrar que você não está caminhando sozinha. Você tem um sócio na sua vida.
Muitas vezes a ansiedade vem de sentir que não tá dando conta, de que é um fardo pesado demais, que você se sente sozinha muitas vezes nos problemas, nos desafios que você tá passando. Só que Deus botou aqui como terceiro tópico para eu te lembrar, não ache que você está caminhando sozinha. Gente, quando eu aprendi a ouvir a voz de Deus dentro de mim, que é o Espírito Santo, eu nunca mais me senti sozinha. Às vezes eu pareço maluca. Às vezes eu tô batendo papo, falando, não é só internamente não, eu bato papo falando com o Espírito Santo. Dentro do meu carro, eu acho que os motoqueiros devem achar que eu sou louca. Ou que eu tô no Viva Voz falando no telefone. Não, eu tô falando com Deus. Eu tô falando com o Espírito Santo. Eu vou conversando com ele, eu vou aprendendo a ouvir. Que é outro ponto, gente, que eu quero trazer aqui, que eu já falei em algum episódio. Se você não ouviu ou assistiu, assista ou ouça. Vou pedir pra Gabi linkar aqui, que é sobre silêncio. Se você tá no Spotify, é só botar silêncio aqui na busca. E no YouTube eu vou pedir pra Gabi linkar. O silêncio, gente. Para ouvir a Deus, é preciso silêncio. Muitas vezes sua mente está tão tempestuosa e você não vai para um lugar de silêncio, que é aí que você não vai ouvir mesmo. Muitas vezes, ao invés de botar uma música para ouvir no carro, né, mesmo que seja um louvor, enfim, eu busco o silêncio. Porque é ali que Deus vai ministrando no coração. Então, o silêncio ele é necessário, gente. Para que a gente cale a nossa carne, a nossa mente, e a gente ative o nosso espírito realmente, porque é o nosso espírito que se comunica com o Espírito Santo, não é a nossa carne, não é carnal, não é algo racional, não é na nossa mente. Então, entrar nesse lugar de silêncio ele também é necessário para que você ouça ele. E, de novo, como eu disse também, que você lembre que você não está caminhando sozinha, que você não está sozinha, que você tem um sócio que quer te guiar, que quer falar com você, que está tentando falar com você. E talvez seja esse episódio que caiu os camas dos seus olhos ou os tampões dos seus ouvidos e você falou, meu Deus, ele estava ali o tempo inteiro tentando me alertar. Se esse episódio fez sentido para você, eu peço que compartilhe com mais mulheres. Pode compartilhar com homens também, gente. Eu sei que tem homens que me acompanham aqui. Inclusive, se você é um deles, comenta aqui abaixo que eu quero saber, tá bom? E até o próximo Mente Lapidada Podcast.